Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Graças a Deus por isso. Você está feliz com Jesus? Só com Jesus. A alegria de Jesus é a nossa força. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Desde já quero deixar um convite para você nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Vem estar conosco na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná, no centro da cidade de Umuarama, tá bom? Vai ser uma alegria receber você de todo o coração. Nosso tema de hoje, nesta manhã preciosa que Deus preparou para nós, é alguns outros princípios básicos na intercessão. Princípios básicos na intercessão. Nós vamos ver alguns princípios, implícitos na prática da intercessão. Nós falamos, a oração é um diálogo com Deus, existe a intercessão, que é quando você clama a Deus, pede a Deus em favor de outra pessoa, e existe também a batalha espiritual, que é um enfrentamento das hostes espirituais da maldade, através de uma oração específica e, ao mesmo tempo, comandos, decretos de comando, baseados na autoridade que Jesus nos conferiu lá em Lucas 10, 19 a 20, o texto sagrado diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, baseados nesse texto, também naquele outro, Mateus 16, que diz: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Nós também cremos, o que dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa em meu nome, eu o farei, Então, esse poder de ligação, esse poder de desligamento e de ligação, exercendo uma autoridade baseado na revelação da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, trava uma batalha no mundo espiritual, e com essa autoridade que Jesus nos conferiu, nós podemos repreender, amarrar, amordaçar, imobilizar toda ação maligna na vida de uma pessoa e destruir tudo aquilo que o diabo tem feito. Que a Bíblia diz lá em 1 João, que foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E como ministros de Jesus, embaixadores do reino de Deus, podemos desfazer tudo aquilo que o diabo tem feito na vida das pessoas. Então, esses princípios que vamos estudar hoje aqui junto se misturam, muitas vezes, e por isso nós queremos trazer esse esclarecimento didático para você. Então, precisamos discernir, compreender, entender e praticá-lo no nosso dia a dia, a fim de que possamos ser mais efetivos na intercessão. Primeiro princípio é o princípio da justificação. Vou repetir, primeiro princípio é o princípio da justificação. A diferença principal entre oração e intercessão é que a intercessão possui uma faceta redentor, uma característica redentiva. Enquanto que a oração se vale do nome de Jesus, a intercessão apela não apenas ao nome, mas principalmente ao poder justificador do sangue de Jesus. Ou seja, tem a ver com o sangue de Jesus e também com o nome, mas mais com o sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus, amados, foi o mais sublime ato de intercessão, visto que o próprio Cristo assumiu o nosso próprio lugar como nosso representante na cruz do Calvário. Cada vez que, pelo mesmo princípio, intercedemos, ou seja, agimos no lugar da pessoa, instauramos um processo espiritual sacerdotal e um processo espiritual de justificação. A justificação de uma pessoa ou de uma linhagem, de uma família, cala o acusador. E o acusador dos santos, você sabe quem é: Satanás e seus asseclas, os demônios. Desautorizando as suas perniciosas ali, nós vamos quebrando, desfazendo toda acusação contra uma pessoa, contra uma linhagem, quebrando as perniciosas influências e perseguições ou infiltrações espirituais na vida das pessoas. Em libertação, 1 quilo de intercessão tem maior efeito que uma tonelada de oração. Vou repetir: 1 quilo de intercessão
tem maior efeito do que 1 tonelada de oração. Então não existe uma libertação consistente sem intercessão genuína, visto que o maior percentual de cargas em uma libertação são de caráter coletivo, tá bom? São de caráter coletivo. Segundo princípio é o princípio do corporativismo. Princípio do corporativismo, ou seja, também conhecido como direito de identificação. O que é isso? O que é esse princípio do corporativismo? Inspirados pela compaixão divina, podemos nos identificar com o corpo a que pertencemos, seja ele familiar, seja ele denominacional, seja ele territorial, seja de uma área geográfica. Este foi o aspecto mais relevante do sacrifício de Jesus. Fazendo-se homem, lá em Filipenses 2, de 5 em diante, ele se identificou com toda a raça humana, assumindo a nossa condenação com o fim de cumprir a nossa sentença. Jesus cumpriu na cruz do Calvário a paga pelo nosso pecado, a nossa sentença. Jesus não apenas se identificou com os nossos pecados, dores, misérias, enfermidades e mazelas, como também se identificou com o coração de Deus, oferecendo perdão, graça, libertação, cura e acesso às promessas divinas a todo aquele que crê. E aí, você crê em Jesus já? Você tem colocado a sua confiança, o seu coração em Jesus de Nazaré? É muito importante nós compreendermos isso que estamos falando. Nessa identificação, então, podemos sentir o que aquela pessoa está sentindo, como também orar a oração do coração de Deus em favor dela. Orar em favor daquela pessoa. Aqui experimentamos, então, e levamos a experiência de experimentar o poder da compaixão divina, que libera milagres e maravilhas e muitas intervenções sobrenaturais. Vou repetir, aqui experimentamos o poder da compaixão divina, né? A misericórdia, a graça, a compaixão do coração de Deus em favor de alguém. Isso acaba liberando sobre aquela experiência em favor daquela intercessão corporativista ou direito de identificação, muitas intervenções sobrenaturais da parte dos céus sobre a terra, tá bom? Terceiro princípio que nós queremos ensinar é o princípio do resgate. O que é o princípio do resgate? Terceiro princípio, princípio do resgate. Quando você intercede por alguém, por exemplo, né, enxergando a sua cegueira e confessando de forma intercessória os seus pecados, você estabelece um processo capaz de resgatar aquela pessoa da situação em que ela se encontra e das consequências que ela e a sua descendência deveriam sofrer. Isso também produz uma forte confrontação em relação a forças malignas que estão cegando, prendendo e manipulando aquela pessoa pela qual nós estamos intercedendo. Dessa forma, não só afastamos os demônios, né, os espíritos malignos que estão se infiltrando ou na situação ou na pessoa, mas também viabilizamos a ação da presença de Deus em favor daquela pessoa. Assim, amarramos o valente, cooperando com uma possível libertação do cativeiro que esta pessoa está vivenciando, tá bom? Então, terceiro princípio é o princípio do resgate. Primeiro princípio, princípio da justificação. Segundo princípio, princípio do corporativismo. E o terceiro princípio que nós aprendemos hoje é o princípio do resgate. Amém? O quarto princípio é o princípio da coalizão. Através da intercessão, não apenas escudamos, né, as pessoas, uma espécie de proteção, como também colidimos com as forças e influências malignas infiltradas na vida das pessoas, aplacando-as e até mesmo removendo-as. Normalmente o intercessor pode sentir o impacto dessa coalizão durante o processo de libertação. É possível até mesmo haver a manifestação dos sintomas da libertação da pessoa na vida do intercessor, poupando assim a pessoa ministrada. Não devemos, porém, confundir coalizão
com retaliação. A colisão, né, o impacto, o choque, é o efeito colateral momentâneo e edificante que o intercessor tem ao se chocar, né, com esse poder maligno, enfrentando uma libertação. A retaliação é diferente. É quando nos tornamos expostos a um contra-ataque e o inimigo acaba conseguindo nos acertar mais bem acertado que nós o acertamos, em virtude, muitas vezes, de brechas existentes na nossa vida ou nos nossos relacionamentos. Então, não sejamos, ingênuos. Não adianta apenas fazer uma oração proibindo as retaliações do inimigo. Contra retaliações, não basta apenas orar. É necessário fechar as portas, o que a gente chama de brechas espirituais, para que o inimigo não nos ataque retalhado, tá bom? Então preste atenção, entre colisão é uma coisa, retaliação é outra. Aprendemos 4 princípios espirituais hoje. O princípio da colisão, o princípio do resgate, o princípio do corporativismo e o princípio da justificação. Assista de novo esse vídeo, faça suas anotações, que Deus te abençoe, que você cresça, não apenas como alguém de oração, mas alguém que se torna um intercessor debaixo da graça, do fluir, da glória e da unção do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode se conectar conosco, contribuir nesse ministério. E vem estar conosco, que Deus te abençoe. Todas as informações estão aqui, dá um joinha, compartilhe, deixe seu comentário e que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Um grande abraço, amém e amém.